mas falando um pouco melhor sobre esse grande sinal que haverá no céu, deixando mais claro que do primeiro ao quarto selo de Apocalipse 6, Deus é que está dando autoridade aos 4 cavaleiros de Apocalipse. Porém, no quinto selo, só eu deixei assim entre aspas, né? Só tem as almas clamando por quando o Senhor vingará o sangue deles. E essa é a oração dos santos que aparece depois no incensário. Ou seja, quando começará os dias da vingança, da grande tribulação? Eles estão clamando por isso. No sexto selo está autorizando o início da grande tribulação, o que está descrito no capítulo 12. Ali começa essa batalha para se dar início a essa grande tribulação, sendo ela já a consequência da primeira trombeta. Existe a relação, a gente pode ver ali no sexto selo e a primeira trombeta. Existe uma relação um com o outro. Quando Deus autoriza pelo sexto selo o início, isso se dá na primeira trombeta. Eu sei que é estranho ouvir tudo isso que eu tô falando, porque existem tantas teorias, parece que a gente já tá em tal trombeta, só tá faltando mais uma, somente a última. Mas nada do que está escrito ainda começou a acontecer de fato. Algumas coisas já estão prestes a acontecer. É como se todas as peças desse tabuleiro aí de xadrez já estivessem em suas posições, porém só esperando a autorização. E isso já está em andamento. Porém, isso acontece na eternidade, a gente não consegue precisar aqui na Terra, isso aqui aconteceu tal dia, isso aqui tal outro dia. É algo atemporal em relação ao nosso. No sétimo selo, que é essa selagem dos escolhidos, dos 144 mil, a visão dos que foram poupados da grande tribulação aparece ali no capítulo 7 de Apocalipse, sendo que, quando fala assim essa expressão em Apocalipse 7,14, são estes os que vêm da grande tribulação. Alguns acabam crendo que, na verdade, se trata daquelas pessoas que morreram no período da grande tribulação, como se houvesse ali um grande avivamento nesse período da grande tribulação. Mas será que essa expressão ali não está falando que essas pessoas, na verdade, são as que foram poupadas da grande tribulação? Ou seja, elas vêm da grande tribulação, porque lá acabou de começar a grande tribulação. Com a chegada delas, foi dado início à grande tribulação. Por isso que elas vêm da grande tribulação. E o incensário, nesse sétimo selo, ele é lançado à terra, e está descrito em Apocalipse 8, 1 a 5, se tratando dos selados. E esses eventos, na verdade, eles vão ocorrer na primeira trombeta. Lembrando que os selos estão dando autorização, Jesus é que está no controle, autorizando isso, e nas trombetas é que se estará dando início a essas execuções. Então vamos ver a relação que tem com Apocalipse 12 e a primeira trombeta. Apocalipse 12, 3 a 4, fala que viu um grande sinal nos céus, e eis um dragão grande vermelho. Tem essa cor vermelha, né? Em Apocalipse 8, 7, que é a primeira trombeta, fala que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo se mistura com sangue, ou seja, vermelho, e foram atirados da terra. E então foi queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também de toda erva. Porém, repara o seguinte, toda erva. Tem simbologias aqui, não significa que são exatamente isso, que as árvores aqui do mundo vai ser afetada, ou que a erva aqui da terra também. Mas onde que eu achei a representação disso? Em Isaías 46 a 8, fala claramente, toda carne é erva. Então, por isso que eu não descarto essa possibilidade de quando houver esse arrebatamento, os corpos ficarão aqui, ou seja, afetou toda essa carne, e elas ficaram aqui. E eu sei que parece algo estranho, ou aterrorizador, mas em Amós 6,3 ele diz assim, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Isso pode ser o povo de Deus também. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ou seja, parece algo terrível, parece uma morte, parece algo súbito, mas será que não vem da parte do Senhor? É ruim assim? Mas voltando ao texto de Apocalipse 12, 3 a 4, fala que esse dragão, com a sua cauda, ele arrastava a terça parte das estrelas do céu. E depois que me veio essa ideia, as pessoas geralmente acham que a terça parte dos anjos foi que caíram. Só que eu comecei a perceber que talvez isso não é verdade. Já que os demônios são comparados com estrelas, eu imaginei da seguinte forma. Se a nossa galáxia fosse comparada aos anjos caídos, todas essas estrelas da nossa galáxia fosse comparada aos anjos caídos. Parece um número muito grande para nós. Realmente para os humanos é algo extraordinário. Mas se comparar as estrelas da nossa galáxia com as estrelas de todas as outras galáxias, de todo o universo, vai parecer quase nada, quase nada. E é por isso que eu acredito que realmente o diabo ele é muito mais oportunista do que poderoso. Ele parece ser poderoso porque ele conhece todo o mecanismo, o tempo também ele conhece. Então, quando acontece algum evento que às vezes pode estar vindo do próprio Deus, ele pode aparecer talvez como se fosse, olha, sou eu que estou fazendo, dando crédito para si mesmo. E as pessoas temerem ao diabo. Então eu comecei a entender que, na verdade, quando fala dessa terça parte das estrelas do céu, talvez se trata do seguinte, do montante que se rebelou, talvez somente a terça parte é que se encontra nas regiões celestes, e talvez uma outra parte aqui na terra e outra nos abismos. Mas, continua agora em Lucas 17, 28 a 29 e o versículo 37, quando Jesus está falando que, assim como ocorreu nos dias de Ló, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. E esse é o sinal que acontece na primeira trombeta. Quando o anjo toca, houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Então, eu vejo relação entre essas três coisas aqui. O dragão, o vermelho, perdendo sua posição nos céus. Esse fogo com mistura de saraiva caindo na primeira trombeta, com esse exemplo que Jesus mesmo dá, falando sobre Ló. E olha que curioso, os discípulos eles não perguntaram
quando isso iria acontecer. Porque em outras ocasiões, eles sempre estavam falando isso. Quando é que essas coisas vão acontecer? Quando? Mas agora eles falam, onde será isso? Porque da forma que Jesus estava falando, poxa, parece que vai acontecer em Jerusalém. Mas Jerusalém é a cidade sagrada. Eles perguntam, então, onde vai acontecer isso? E aí Jesus responde, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. É uma frase estranha, mas olha só, existe a verdadeira igreja e uma outra mulher, uma meretriz, que assim mesmo se diz profetiza, e está enganando a muitos. E assim como em Mateus 24, 8, 40 e 41, está falando ali a parábola do joio e do trigo, e também Jesus está falando que nesse dia, uma será deixada e levada a outra. Então, o trigo será tirado, levado para o celeiro, e o joio ficará, permanecerá, para ser triturado, debulhado. E se tratando dessa comparação com a mulher, então a verdadeira igreja será tirada e permanecerá a falsa. E essa falsa, ela tem um nome de que vive, mas está morta. Então, é como se fosse um corpo morto. Então, onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. E aqui, esses abutres, representando, falando dos demônios. Porque eles perderão seus lugares nas regiões celestes e eles serão todos lançados para a terra. Ou seja, onde será isso? Em toda a terra, né? Na terra de Israel, mas em todo o planeta é o que vai acontecer. Onde estiver o corpo, aí que vai se juntar os abutres, os demônios. E continuando sobre essa questão de toda a carne é erva, em Isaías 46 e 8, fazendo agora uma comparação, ele diz assim, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Ele fala, toda a carne é erva. Então, aquela representação lá de Apocalipse, quando fala de erva, está se tratando de carne, ou seja, de humanos. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Ou seja, esse talvez mal súbito que podem declarar, pode ser como se fosse o próprio Deus, isso vem do próprio Deus. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Olha só, ele fala 2 vezes isso. Que toda a carne é erva e que o povo é erva. Está deixando claro isso que está escrito lá em Apocalipse. E o texto que eu já citei de Amós 3,6, mas também no versículo 9 diz assim, ajuntai-vos sobre os montes. Aí fala de Samaria e vejo os grandes tumultos que há nela e que opressões há no meio dela. E olha só, ele fala montes no plural. E a gente vai ver que existe pelo menos 2 montes representações aqui, em que a gente vai tratar disso. Em 1 Pedro 1, 22 a 25, presta atenção que isso aqui também está falando do que está lá em Apocalipse. Ele vai citar o texto de Isaías, mas olha o foco que ele vai trazer. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e isso produz obras, e esse aqui Jesus fala, aquele que mantém as minhas obras, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Falando isso do espírito novo que nasce, né? Quando a gente morre para o pecado. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí ele cita o texto de Isaías 40. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E a gente precisa manter o foco do que os apóstolos pregaram, porque foi algo único. E a gente aqui só reproduz o que eles falaram. Então essa palavra foi evangelizada. E isso serve para Apocalipse também. E voltando à relação de Apocalipse 12 com a primeira trombeta, em Daniel 2:1 e também Apocalipse 12:7, fala que se levantará Miguel. Em Apocalipse fala Miguel e seus anjos. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda. Em Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ou seja, tem a ver com a primeira trombeta, com os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Tem uma representação muito importante esses 4 ventos. De uma a outra extremidade dos céus. Sendo que em Marcos 13:27 especifica assim, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Regiões celestes. Apocalipse 7:1, quando está falando de quando eles vão selar os escolhidos, diz assim, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E isso tem uma relação muito grande com Zacarias 6:1 a 8, que a gente vai ver mais à frente, e que tem uma contraposição com os 4 cavaleiros de Apocalipse, esses 4 anjos.